A paz do Senhor, que bom poder estar com você, dando sequência ao foco na lição. Eu agradeço a Deus pela vida de todos aqueles que me ajudaram a ultrapassar os 1000 inscritos no canal. Diariamente eu tenho orado por cada pessoa que está conectada, se alimentando destes banquetes espirituais. E eu te peço que lembre de mim e da minha família também em suas orações. Obrigado pelas interações, com seu like, seus comentários e também os seus compartilhamentos. Sua interação é muito importante, pois desperta as pessoas quanto aos assuntos que estão sendo abordados e isso pode fazer a diferença positiva que alguém precisa. O foco hoje é na lição de número 5 da classe Conectar Mais Jovens com a temática Ética Cristã no Namoro. O texto bíblico de referência é Gênesis capítulo 2, versículos 18 e versículos 20 a 23. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O versículo do dia é Provérbios número 19, verso 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Na verdade aplicado, o pastor César Pereira diz, o namoro cristão prima pelo conhecimento mútuo e não pela intimidade sexual. Ao criar o ser humano, Deus o fez com a tríplice composição corpo, alma e espírito. Todo o ser da pessoa, todas as características da pessoa estão armazenadas e são desenvolvidas na alma. Portanto, vai influenciar diretamente nas escolhas pessoais de cada pessoa. A alma ela é composta por 3 áreas distintas, a mente, a vontade e as emoções. E este fato é a prova de que Deus ele se interessa pela realização emocional plena do ser humano. Se essas 3 áreas da alma humana estiverem estabilizadas em Cristo, a pessoa ela terá equilíbrio para concretizar suas vontades, principalmente no que se refere às suas emoções. Uma pessoa com as emoções abaladas, dificilmente ela terá equilíbrio nas demais áreas da vida. É impressionante como as pessoas elas se preparam para enfrentar o desafio da vida. Elas se esmeram nos estudos e também nos exercícios, procuram conhecer bem as áreas que pretendem atuar e se profissionalizar. Quando uma pessoa ela entrega um currículo em uma empresa e é chamada para uma entrevista, essa pessoa ela procura conhecer a história da empresa e também o seu nicho de mercado, que são os segmentos ou os públicos que são atendidos ou que devem ser alcançados pela empresa. A pessoa passa por treinamentos de entrevistas, se veste de forma apropriada, de acordo com o padrão da empresa, para o grande dia da entrevista. A pessoa se prepara psicologicamente e emocionalmente para se apresentar diante do entrevistador e conseguir o tão sonhado emprego. Quando a pessoa ela pretende comprar um carro ou uma moto, ela se prepara economicamente e para não ter problemas no futuro, frequenta uma autoescola e tira sua carteira de habilitação. Ou seja, a pessoa ela envolve a sua mente, a sua vontade e as suas emoções no preparo para atingir os seus objetivos. De igual modo, é impressionante como as pessoas deixam de se preparar para lidar com seu futuro pessoal e em como ela vai concretizar para si a mais íntima de todas as relações humanas e em como ela vai permitir que outra pessoa faça parte da sua própria vida e em como ela vai se tornar parte da própria vida de outra pessoa. Ao pensar em namorar e ao efetivar o namoro, é muito importante que a pessoa ela se prepare nas 3 áreas que compõem a sua alma, a sua mente, sua vontade e suas emoções. Sobretudo, a pessoa deve se lembrar do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. As consequências naturais deste ciclo encantador da vida
em que a pessoa ela compartilha seus sentimentos, compartilha suas emoções com alguém do sexo oposto, visando aí concretizar o projeto de Deus para a constituição de uma família, as consequências naturais será a realidade de a pessoa ela ser a protagonista principal na continuidade do projeto original de Deus para a preservação da espécie humana, já que a inexistência da família tradicional como foi criada por Deus significa a extinção da espécie humana na Terra. A consequência será o início de uma nova fase em que a pessoa ela terá que se ajustar para superar os atritos e também as diferenças pessoais entre o casal. Será a responsabilidade em ter que resolver situações ou crises que só ocorrem na vida de uma pessoa casada. Será a vinda dos filhos, o fruto do relacionamento conjugal, a herança de Deus entregue ao casal, que vai dar aí sequência ao legado positivo ou negativo construído pelo casal. Poderá também ser a realização plena da pessoa como ser humano ou a sua destruição, seu aprisionamento em um relacionamento fora do padrão divino. Entrar em um namoro para se chegar em um casamento despreparado pode ser considerado um suicídio emocional. E para se evitar tragédias emocionais que podem chegar a eliminar a pessoa para a vida em todos os aspectos, é que cada jovem precisa conhecer os princípios morais e éticos à luz das Escrituras, que é o padrão divino para o namoro, importante passo na construção da família. O pastor César Pereira ele coloca como ponto-chave da ética cristã no namoro a necessidade que o namoro tenha Deus como mentor e a sua vontade prevalecendo nos corações dos jovens. O termo namoro vem da expressão espanhola estar en namor, que deu origem à expressão enamorar, como a ideia da união de duas pessoas comprometidas em torno de um sentimento comum. É o período em que duas pessoas do sexo oposto se comprometem a ampliar seus conhecimentos uma da outra para crescerem juntos em prol de um objetivo específico, que é formar uma família e completarem um ao outro em todos os âmbitos da vida humana. O namoro na história bíblica tem muito a ensinar à atual geração quanto à forma correta de preservar os princípios éticos e morais instituídos por Deus em relação a tudo que envolve a alma humana composta por mente, vontade e emoção. No capítulo 24 de Gênesis, consta a história de quando Abraão ele incumbiu Eliezer, o seu mais confiável mordomo, a buscar uma noiva, uma esposa para o seu filho Isaque. Veja os critérios adotados por Abraão e repassados a Eliezer sob juramento. Não tomarás mulher da filha dos cananeus, foi o primeiro critério. Tanto Abraão quanto Isaque e Jacó, eles repudiaram a ideia de casamento com as filhas dos cananeus e dos midianitas. Os cananeus eram os descendentes de Canaã, neto de Noé, que foi amaldiçoado por ele, tendo em vista que Cã, pai de Canaã, afetou a integridade moral de Noé quando Noé se embebedou na sua vinha. E os midianitas, eles eram os descendentes de Abraão com sua esposa Quetura, com quem ele se casou após a morte de Sara. Apesar de os midianitas serem descendentes de Abraão e de eles terem sido enviados para uma terra distante, longe de Isaque, que era o filho da promessa, os midianitas, juntamente com os cananeus, eles se esforçaram em muito na tentativa de acabar com a raça adâmica pura, cuja árvore genealógica deu a origem a Maria, mãe de Jesus. Se eles tivessem conseguido, a semente da mulher prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, teria sido destruída, não teria vindo ao mundo para salvar a humanidade. Uma das formas dos midianitas e dos cananeus na tentativa de destruir a descendência pura de Adão era induzir e envolver a linhagem adâmica na adoração aos deuses pagãos. Por exemplo, a Baal, que era considerado o deus supremo dos cananeus, o deus da fertilidade, a Azera, que era considerada a mãe dos cananeus, e a Baal, que na cidade de Peor, ele era considerado como o deus da sensualidade. Caso os descendentes da linhagem impura de Adão, eles se envolvessem na idolatria, eles seriam amaldiçoados por Yahvé, o Adonai do universo, e comprometeria o que viria a ocorrer há 2000 anos depois. Ou seja, uma atitude mal tomada poderia levar Isaque, o filho da promessa de Abraão, a se envolver com uma pessoa com uma formação pagã e comprometeria o projeto de Deus para a restauração da humanidade.
O segundo critério colocado por Abraão a Eliezer foi: tomarás uma mulher de entre a minha parentela. Além da necessidade da manutenção do padrão de fé, da adoração a Yahvé, o Adonai do universo, aqui entra uma questão também muito importante, que é a origem da pessoa com quem Isaac iria se casar. Pode parecer irrelevante, mas ainda que cada pessoa ela tenha as suas características pessoais, o histórico familiar de uma pessoa diz muito a seu respeito. E questões internalizadas pela pessoa desde a vida intrauterina até a consolidação do seu caráter, bem como a forma como o caráter foi desenvolvido, pode afetar de forma positiva ou negativa na qualidade de vida conjugal. Até mesmo os hábitos alimentares de uma pessoa, de uma família, podem levar a pessoa a ser ou não predisposta a determinadas questões futuras. Os judeus, eles levavam tão a sério essa questão que até mesmo o nome de uma pessoa era altamente relevante, pois eles acreditavam que cada pessoa, ela trazia no seu nome características da sua personalidade. Não se trata aqui de um extremismo, é apenas um esclarecimento mais profundo para que cada pessoa tenha a noção da importância da forma como a pessoa deva encarar a formação de sua família e também ao levar em consideração as promessas de Deus para a sua vida. O namoro na tradição judaico-cristã também tem grandes ensinamentos para os jovens de hoje. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 19 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O termo grego para desposada é ministéfsis, uma alusão a uma promessa de casamento, ao ketubar, que era um contrato celebrado entre os pais, no qual especificava as responsabilidades do futuro marido pela sua futura esposa e o valor do dote que era estipulado pelo pai da jovem. O ministéfsis, ou seja, o ketubar, ele era um importante passo na consolidação do relacionamento dos filhos. No ketubar ficava expressa a concordância dos pais na união do jovem casal e também a bênção deles sobre a futura união. Celebrado o ketubar, o noivo ele deveria fazer um discurso com a promessa de que estaria partindo para preparar um lugar para sua futura esposa. Dentre os preparativos estava a preparação de uma suíte nupcial na qual o casal passaria a lua de mel. Tudo pronto, o noivo retornava à casa da noiva para buscá-la. E à frente do noivo ia um amigo de confiança para anunciar a sua chegada. A noiva deveria estar pronta para partir imediatamente com o noivo. Era o início aí de uma nova vida para o casal, o início de um novo dia, de um novo tempo. A festa nupcial ela durava 7 dias. Infelizmente, a desvalorização da família, a banalização do sagrado e a inversão de valores tem levado as pessoas a serem tomadas por uma independência desregrada que gera aí decepção em seus relacionamentos e muitos desgastes familiares. Certo escritor, ele diz que o que vale a pena ter, vale a pena esperar. Se vale a pena ter uma família, vale a pena esperar as coisas acontecerem dentro da vontade e do direcionamento de Deus, para que a pessoa possa construir a sua família a partir do namoro dentro do equilíbrio na mente, na vontade e nas emoções. Somente se utilizando os padrões éticos cristãos é que a pessoa terá paz e segurança em seu relacionamento amoroso, que poderá se transformar aí no mais íntimo de todos os relacionamentos. Uma atitude de oração deve ser a atitude da pessoa que busca um namoro de acordo com o padrão divino. Mesmo porque ninguém tem estrela na testa. E a pessoa ela pode ser enganada por suas emoções ao olhar apenas para o que é aparente. A oração e o jejum permitem à pessoa ter visão e discernimento espiritual quanto a detalhes que passam despercebidos por uma pessoa sem o hábito de uma vida devocional diária. Por ser aí uma via de mão dupla, a oração e o jejum levam a pessoa a Deus e traz Deus até a pessoa por meio de suas respostas assertivas. Toda vez que uma pessoa ela desconsiderar a vontade de Deus para a sua vida, tendo em vista aí que a pessoa pode chegar a imaginar que o que ela vê é mais interessante, os desastres eles serão inevitáveis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que Eva viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento.
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pelo fato de Adão e Eva deixarem de considerar a orientação de Deus quanto à escolha que deveriam tomar, preferindo dar ouvido à serpente enganadora, o pecado passou a dominar a vida humana. Em Gênesis capítulo 19, versículos 31 a 38, diz que as filhas de Ló imaginaram que não teriam jovens que se encaixassem no perfil dos costumes da época para se casarem com elas, e por deixarem de consultar a Deus quanto ao que deviam fazer, cometeram o pecado do incesto. O resultado foi o surgimento das nações dos Amonitas e dos Moabitas, inimigos ferrenhos da geração de Adão, essa geração pura da qual nasceu Jesus Cristo. Em Juízes capítulo 14, versículos 1 ao capítulo 16, versículo 30, mostra Sansão escolhendo as suas futuras esposas de acordo com o que agradava aos seus olhos, de acordo com uma visão carnal. Seu final foi triste. Ele morreu debaixo dos escombros do templo do deus Dagon, após ele ser escarnecido, ter os seus olhos arrancados, e ele fez a sua última oração que foi respondida por Deus. Que Deus ilumine o coração de cada jovem, para que ele possa confiar a Deus o seu futuro sentimental. Aconselhe-se com pessoas idôneas. Cuidado para não cair nas lábios daquelas pessoas que só dizem o que o ego humano, o que o coração humano tendente ao pecado quer ouvir. Nessa questão, o pastor César Pereira, ele afirma que situações que envolvem fortes sentimentos tiram a possibilidade de a pessoa perceber pontos críticos que precisam ser considerados. Uma pessoa com temor de Deus no coração, guiada pelo Santo Espírito de Deus, uma pessoa neutra contra os sentimentos envolvidos, é a melhor indicação para aconselhamento na área sentimental. Provérbio número 11, verso 14, diz que, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbio número 15, verso 22 reforça: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O melhor manual de conselho quanto à vida amorosa não é o Google, não são sites de relacionamentos, não são os amigos não crentes ou os meios de comunicação em massa impregnados por ideologias satânicas. O melhor manual é a Bíblia Sagrada, interpretada por pessoas fiéis a Deus. Aproveito aqui para pontuar alguns conselhos bíblicos quanto às escolhas que envolvem o coração. Guarda o seu corpo, sua integridade moral, sua integridade física para a pessoa que será de fato a sua companheira. Não se prenda a um jugo desigual a uma pessoa que tenha crenças diferentes da sua e prática de vida fora da vontade de Deus. A vigilância e a oração é que te livrará de tentações que podem ser evitadas. Aquele que está em pé deve cuidar para não cair, pois todas as pessoas estão sujeitas a caírem e todo tombo provoca feridas. Fique atento quanto ao que aparecer à sua frente, quanto ao que aparecer no caminho da sua vida. Evite estar com pessoas que insistem em conversar sobre sexo o tempo todo. A boca fala do que o coração está cheio. E nos momentos em que for necessário conversar sobre sexo, o limite é parar quando a situação pender para a imoralidade. Respeite os sinais de alerta e evite se entregar a uma pessoa de forma prematura e depois descobrir que a pessoa ela só queria te usar como objeto de prazer, como uma aventura amorosa e não como um projeto de vida para a formação de uma família. Descanse no Senhor, espera nele. Enquanto o jovem ele se dedicar aos trabalhos da igreja e às atividades diárias essenciais, ele vai estar reduzindo o tempo e a possibilidade de pecar. Esconda a palavra de Deus no seu coração. É a única maneira, jovem, de você se conservar puro para o seu esposo ou para a sua esposa. Ignorar os padrões bíblicos já está comprovado que é o caminho mais rápido para o rompimento da comunhão com Deus, para o fracasso e para a desilusão. Fuja da paixão, fuja do sentimento de amor passageiro e vulnerável. Nunca se deixe ser dominado pela irracionalidade humana que zomba dos princípios bíblicos. Busque amar como Cristo amou a igreja e como a igreja deve amar a Cristo, por meio da santificação, da sua separação exclusiva para Deus. Quanto aos limites do namoro cristão, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 16, quem anda em espírito não efetiva em si a concupiscência da carne.
Concupiscência é o desejo exacerbado ou exagerado, é o desejo que domina a pessoa e leva a pessoa a praticar atos que em sã consciência ele não praticaria. Andar em espírito é andar de acordo com o padrão de pureza e santidade proposto por Jesus aos seus servos e às suas servas. É baseado neste padrão que cada pessoa deve estabelecer os seus limites, que dentro da normalidade só serão ultrapassados se houver concordância de quem os estabeleceu. Tendo como padrão as instruções divinas, é que cada pessoa ela vai impor os seus limites de forma franca e clara. É que cada pessoa vai estabelecer o quanto ela vale. E quem diz amá-la vai respeitar os seus limites e vai dar o valor que a pessoa merece. Evite ficar a sós com a pessoa amada e dar brechas para situações que podem comprometer a comunhão com Deus e a integridade física e moral do casal. Nessa questão, os pais devem estar atentos, pois o excesso de liberdade dada a um jovem casal pode ser o descuido que o inimigo espera para entrar no coração de um ou dos dois jovens e semear o joio, que uma vez semeado ele vai criar raízes e brotará com os seus frutos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Paulo aconselha: abstende-vos de toda aparência do mal. Abster é impedir, é não fazer voluntariamente, é não deixar de se prevenir. Nessas questões, muitos dizem: quando eu vi, já aconteceu. Não fiz por mal, só fiz isso porque te amo. Não tinha a intenção de prejudicar, foi por inocência. No entanto, se observar direito, verá que muitas situações seriam plenamente evitáveis caso os princípios éticos do namoro cristão fossem observados. No namoro cristão, tanto o casal quanto suas famílias e seus amigos devem anular quaisquer possibilidades ou oportunidades que leve o jovem casal a pecar, seja por pensamento ou por consumação prática. Tenha cuidado com os beijos e as carícias. O biólogo David Bueno, da Universidade de Barcelona, ele explica que a boca, juntamente com os dedos, são os pontos de maior densidade de terminações nervosas, com múltiplos receptores, com grande capacidade de perceber, explorar e transmitir informações ao cérebro. Nos lábios de uma pessoa pode até se notar com muita precisão, diz David Bueno, a temperatura corporal da pessoa e até o estado do seu sistema imunológico por meio dos anticorpos e de outras proteínas deste sistema. Um simples beijo, diz ele, ou uma simples carícia, desperta na pessoa neurotransmissores que levam o corpo a produzir substâncias que atuam na sexualidade da pessoa. De acordo com matéria publicada na revista Current Biology, hormônios liberados ao toque da pele de uma pessoa do sexo oposto também ativam a atração sexual. O beijo é um dos momentos mágicos na vida de uma pessoa, principalmente o primeiro beijo. E a precaução é a melhor fórmula preventiva para se evitar incendiar o corpo, se evitar descontrolar a mão, que passa a ser uma mão boba, se evitar efetivar o projeto do inimigo em destruir famílias desde o momento em que a pessoa se prepara para a construção da sua própria família. A questão não é o fato da necessidade de as pessoas assumirem seus erros e se proporem a efetivar o casamento, mas o fato do jovem casal iniciar aí a construção do seu legado familiar com marcas dolorosas que podem perfeitamente serem evitadas. Quem quiser manter Deus como seu socorro, como a sua fortaleza presente em todos os momentos da vida, deve se manter em santidade, separado exclusivamente para viver de acordo com a soberana vontade de Deus. Deve assumir um namoro somente no momento em que estiver pronto, preparado para assumir e sustentar uma família, tanto no aspecto material quanto espiritual. O namoro cristão deve ser pautado dentro do padrão ético cristão e não no relativismo ímpio vivenciado pela sociedade imoral que exclui a vontade de Deus de suas vidas e preconizam valores e preceitos visando apenas o prazer e a libertinagem humana, como é o caso do ficar e também do flerte, que está muito em voga na atualidade. Que Deus abençoe que cada jovem absolva para si e pratique os princípios éticos cristãos para o namoro, para construir a sua família debaixo da bênção de Deus. Até o próximo encontro, prossiga na paz do Senhor.